Semana de entregas, mas é o que querem? Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, pessoal? Começando aí uma terça-feira em Brasília, e aqui nessa cidade as coisas mudam muito rápido, Rodolfo Lago, porque ontem, inclusive aqui nesse conteúdo, eu fiz questão de, como a gente fala no jornalismo, cravar uma informação que a noite mudou. Por quê? A Câmara dos Deputados decidiu colocar em votação o famoso arcabouço fiscal ou o novo marco fiscal, enfim. O nome é o que menos importa nesse momento. O que importa realmente é que esse assunto vá à votação, porque ele determina uma série de outros assuntos muito importantes. E o presidente da Câmara, ao que tudo indica, Rodolfo Lago, ontem, pelas informações que vieram, resolveu fazer essa mudança de posicionamento para poder mostrar ao país que ele fez as entregas que lhe eram de fato cobradas. Ou seja, do ponto de vista da economia, não seria a Câmara dos Deputados, lê-se Arthur Lira, que estaria impedindo que o Brasil seguisse esse rumo. Porém, a partir de agora, outras cobranças virão. Pois é, porque o que aconteceu? Essa história da corda esticada demais, ela poderia acabar arrebentando para o lado do Arthur Lira, porque, enfim, os prazos estão correndo, né? Existem determinados prazos que precisavam ser adotados. A LDO já deveria ter sido votada no primeiro semestre e não foi. Ela determina a elaboração do orçamento, que também tem um prazo, até o final do mês para ser apresentado. E, enfim, o mês de agosto está acabando, nada disso acontecia, e aí, se nada disso acontecesse, a responsabilidade poderia acabar recaindo em cima da Câmara, em cima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Por isso, então, ele colocou para votar. Agora, como ele irá votar, de que forma ele irá votar e como poderão vir a ser os próximos passos nessa relação entre Câmara e governo, que é uma coisa que a gente vai ter que assistir diante do fato de que aquilo que ele, Arthur Lira, esperava, que era a nomeação dos ministros do Centrão, ainda não aconteceu. Isso acontece porque existe um termo que em Brasília foi cunhado chamado governabilidade. Não é uma novidade. Até colegas nossos comentam sempre, isso existe desde a época do final do governo Sarney. É necessário se fazer composições políticas, gostem ou não gostem, porque é isso que garante aos governos, seja o presidente que for, as votações de interesse. Só que nesse momento, como você bem disse, é uma votação que é de interesse do país. Supera o interesse de governo. É a questão justamente que define os nossos gastos. E a gente sabe, já está pronta a LDO e já está pronto o orçamento para ser enviado também com base no arcabouço fiscal. O grande problema é esse. Como eles mandam um texto se o que está prevendo para ser gasto não foi aprovado anteriormente? Isso tem que virar lei, isso tem que ser sancionado pelo presidente para poder basear a LDO e o orçamento. E isso daí, então, ainda não aconteceu. Agora, o texto vai à votação, talvez, não sei se hoje, terça-feira, ou se amanhã, quarta-feira, mas está prevista a votação. Agora, ele deve, muito provavelmente, mudar aquelas coisas que tinham sido alteradas no Senado, e aí com prejuízos aí para alguns setores. No caso, o Fundeb, né, a questão também da participação constitucional, no caso do DF especialmente, e tem mais um ponto, não tem, Rodolfo? Os três pontos principais das alterações que tinham sido feitas lá no Senado é que o senador Omar Aziz, que foi o relator lá no Senado, tinha tirado do limite de gasto, quer dizer, tirado da possibilidade de você poder cortar se o teto de gasto fosse atingido, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, né, que financia as escolas de educação básica, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que financia toda a parte do Distrito Federal de segurança, educação, saúde, né, e também recursos na área de ciência e tecnologia. Tudo isso está com um grande risco de ser derrubado, né, novamente nessa votação na Câmara, voltando-se ao texto original do deputado Cláudio Cajado, que foi o relator na Câmara e é o relator de novo, que retira todas essas coisas. A que tem alguma chance de ficar
é o Fundeb. E aí nesse rolo todo a gente não vai continuar porque é um assunto mais extenso, mas está um problema gerado. Por quê? O governo precisa de alguma maneira fazer as compensações, se é que esses assuntos ficarão mantidos. E essas compensações estão indo para a questão de taxação de offshore, que a Câmara dos Deputados não tem nenhum interesse em fazer, e já se há inclusive uma expectativa de se taxar os jogos. Mas, enfim, esse é um outro assunto que a gente vai poder saber se de fato for votado. É isso aí, são as guerras futuras. E aqui a gente encerra esse conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.